Milionário se disfarça de pobre para encontrar o amor de sua vida, vai trabalhar de faxineiro em uma de suas empresas. E o que acontece deixa todos em choque. Lucas Montenegro fitava a cidade pela imensa janela de vidro do escritório luxuoso. Do alto do 5º andar, tudo parecia insignificante, exceto pelo vazio que ele sentia. Dono de uma das maiores corporações do país, sua vida era cercada por luxo, poder e bajulação. No entanto, cada sorriso que recebia parecia falso. Cada abraço era calculado. E os amigos não eram mais que sombras em busca de um pedaço de sua fortuna. Naquela noite, sozinho em sua mansão, Lucas fez algo que nunca fazia. Olhou-se no espelho por mais tempo que o necessário. Ele não gostou do que viu. O homem de 32 anos, herdeiro do Império Montenegro, sentia-se um estranho dentro da própria pele. Será que alguém poderia me amar pelo que sou? Ele se perguntou, sabendo que a resposta, até agora, sempre fora um rotundo não. Foi então que teve a ideia. Drástica, louca, transformadora. Na manhã seguinte, Lucas anunciou que tiraria férias por tempo indeterminado. Nenhum dos diretores ousou questioná-lo. Afinal, ele era o chefe. Com a ajuda de um amigo de confiança, criou uma nova identidade. Lucas Silva, um homem comum, sem fortuna, à procura de um emprego. Ele planejou tudo com cuidado. Se infiltraria como faxineiro na sede da Montenegro Corp, a joia de sua fortuna. Queria observar de perto o mundo de seus funcionários, entender suas vidas e, quem sabe, descobrir alguém que o visse além do dinheiro. Ao cruzar pela primeira vez a entrada da empresa como Lucas Silva, usando um uniforme desgastado e segurando um esfregão, sentiu o peso de sua decisão. Era um mundo completamente diferente. As pessoas o ignoravam. O olhar condescendente de alguns colegas contrastava com a indiferença dos executivos apressados. Mas ele encontrou algo que nunca vira antes: a verdadeira face da vida real. Lucas Montenegro. Agora Lucas Silva sentiu o impacto do anonimato já no primeiro dia. Ele, acostumado a ser cumprimentado com reverência por executivos e funcionários, agora passava despercebido. No uniforme de faxineiro, o ar de respeito sumira. Na entrada da empresa, uma recepcionista olhou para ele de relance e voltou a mexer no celular. Foi um momento revelador. É assim que tratam quem mantém o chão limpo? Pensou. Ele segurava uma vassoura em uma mão e um balde na outra, sentindo o peso de sua escolha. A rotina de trabalho começou imediatamente. Seu supervisor, Adalberto, era um homem corpulento, sempre de cara fechada. Adalberto não tinha paciência para erros e foi direto. Aqui, ninguém tem moleza. Se não limpar direito, tá na rua. Lucas engoliu o orgulho. Foi designado para os andares mais baixos do prédio, onde passava horas limpando banheiros, corredores e até a copa usada pelos funcionários administrativos. A sujeira, o cheiro e o cansaço físico eram completamente novos para ele, mas, ao mesmo tempo, cada momento era uma lição. O encontro com Ana, na terceira tarde, enquanto limpava um corredor no setor de recursos humanos, ouviu uma risada melodiosa. Curioso, levantou o olhar e viu uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque simples, rindo com uma colega. Havia algo nela que o fez parar por um instante, esquecendo do esfregão em suas mãos. Ei, cuidado, disse Ana ao passar por ele, apontando para um balde de água que ele quase derrubara. Desculpa, Lucas começou, mas parou ao perceber o brilho nos olhos dela. Era diferente de qualquer coisa que já tinha visto antes. Caloroso, sem traços de julgamento. Ana riu de leve, mas logo se afastou, voltando a conversa com a colega. Lucas permaneceu parado, assistindo-a desaparecer pelo corredor. Ele não sabia, mas acabara de conhecer a pessoa que mudaria tudo. Os primeiros desafios, a vida de faxineiro, era um teste de paciência e resistência. Lucas descobriu que a jornada de trabalho era exaustiva. Chegava cedo e saía tarde, e seus colegas não eram nada fáceis. Apesar disso, começou a perceber algo que nunca havia enxergado em seu mundo de luxo: a resiliência das pessoas. Dona Margarida, uma faxineira mais velha,
tornou-se uma espécie de mentora para ele. Você é novo, né? Disse ela enquanto limpavam janelas juntos. Sim, comecei esta semana, pois vou te dar um conselho. Aqui, ninguém liga para você. Faz o que tem que fazer, não reclama e vai para casa. Lucas ouviu em silêncio, mas dentro de si prometeu algo diferente. Ele queria conhecer as histórias dessas pessoas, entender o que as movia, os sonhos que tinham, as dores que carregavam, o crescimento do laço com Ana. No final da semana, Lucas cruzou com Ana novamente. Desta vez, ela estava na copa, esquentando um café. Ele entrou para pegar um pano esquecido e a encontrou distraída, mexendo no celular. Quando ela olhou para cima, sorriu. Lucas, né? Perguntou, surpreendendo. Isso. Você lembra? Ele se esforçou para esconder a surpresa. Claro. Você é novo por aqui. Como está se adaptando? Foi uma conversa rápida, mas suficiente para deixar Lucas intrigado. Ana não parecia o tipo de pessoa que julgava os outros pela aparência ou posição. Ela era gentil, sem ser condescendente. Uma ajuda inesperada. Na sexta-feira, um episódio inesperado marcou a semana de Lucas. Dona Margarida estava visivelmente abatida. Ele perguntou se estava tudo bem, e ela respondeu, entre lágrimas, que o aluguel havia subido e que estava prestes a ser despejada. Lucas sentiu uma pontada no peito. Como dono da empresa, sabia que poderia resolver o problema com um simples telefonema, mas isso comprometeria seu disfarce. Ainda assim, não podia ficar parado. Naquele mesmo dia, discretamente, deixou um envelope com dinheiro no armário de Dona Margarida. Ela nunca soube de onde veio a ajuda, mas na manhã seguinte, voltou com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos, dizendo a todos que ainda havia bondade no mundo. Lucas percebeu que mesmo sem o poder do bilionário Lucas Montenegro, ainda podia fazer a diferença. Reflexões no silêncio. Naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento alugado, Lucas olhou para as mãos calejadas. Elas contavam uma história que nunca vivera antes. A história de alguém que trabalha duro, enfrenta dificuldades e ainda encontra espaço para ajudar os outros. Mas havia algo mais. Ele não conseguia tirar Ana da cabeça. Ela era diferente de todas as pessoas que já conhecera. Simples, mas cheia de vida. Sincera, mas com um ar de mistério. Ele sabia que precisava se aproximar dela, mas sem trair o que tinha se proposto a fazer. No entanto, não imaginava que o caminho que escolhera o levaria a um turbilhão de emoções e revelações que mudariam tudo para sempre. Lucas Montenegro, agora vivendo como Lucas Silva, começou a perceber que sua visão do mundo estava completamente errada. Ao longo das semanas, enquanto limpava os corredores brilhantes de sua própria empresa, via as verdadeiras histórias de seus funcionários, aquelas que nunca apareciam nos relatórios de produtividade ou nos gráficos de metas. Os rostos cansados, as conversas sobre contas atrasadas, as histórias de sacrifício em família para dar aos filhos um futuro melhor. Tudo isso começou a pesar em sua consciência. Ele notava que, por trás de cada sorriso forçado, havia uma batalha silenciosa sendo travada. A generosidade de Dona Margarida. Dona Margarida, com sua risada calorosa e jeito maternal, tornou-se uma amiga para Lucas. Apesar de todas as dificuldades, ela sempre encontrava tempo para oferecer um conselho ou um pouco de apoio aos colegas. Um dia, durante a pausa para o almoço, Margarida se aproximou dele com um sorriso cúmplice. Lucas, o pessoal está falando que você é um cara tranquilo. Que tal aparecer no meu churrasco no sábado? É simples, mas a gente se diverte. Lucas hesitou. Um churrasco na casa de uma funcionária? Isso nunca havia passado pela cabeça dele. Mas algo dentro dele, talvez a curiosidade ou o desejo de entender mais sobre aquelas pessoas, fez com que ele aceitasse. Vou sim, Dona Margarida. Obrigado pelo convite. Então tá combinado, respondeu ela, radiante. Só não repare na bagunça, viu? Um churrasco diferente. No sábado, Lucas foi até a casa de Dona Margarida, situada em uma rua modesta de um bairro operário. Ele chegou de táxi, tentando não chamar atenção. A casa era simples, com paredes pintadas de amarelo claro
e um pequeno jardim na frente. Ao entrar, foi recebido com abraços calorosos e sorrisos genuínos. A família de Dona Margarida estava toda reunida, filhos, netos e alguns vizinhos. A música tocava baixinho no fundo, e o cheiro de carne assada enchia o ar. "Lucas, vem cá", chamou Dona Margarida, segurando uma bandeja de refrigerantes. "Quero te apresentar minha turma." Ele foi levado até uma mesa improvisada, feita de caixas de madeira cobertas com toalhas coloridas. Lá as pessoas conversavam, riam e se divertiam como se não houvesse preocupações no mundo. Logo, Lucas percebeu algo que o tocou profundamente. Cada pedaço de carne, cada refrigerante, cada prato de farofa tinha vindo de um esforço coletivo. Dona Margarida explicou que a família fizera uma vaquinha para o churrasco. Cada um deu o que podia, sabe? É assim que a gente faz. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele, um bilionário, nunca soubera o que era contar com o esforço de outros para algo tão simples quanto uma refeição. Observando as crianças brincando e os adultos compartilhando histórias, viu a essência da verdadeira riqueza, a união e o apoio mútuo. Conversas que marcam. Durante a tarde, Lucas sentou-se ao lado de Margarida e começou a fazer perguntas. "Como você consegue manter esse sorriso mesmo com tantas dificuldades?" Ela suspirou e respondeu com serenidade. "Ah, menino, a gente aprende a ser forte. Meu marido morreu jovem e eu tive que criar meus filhos sozinha. Foi difícil, mas a gente se vira. Tem que se virar, né?" Lucas ficou em silêncio. Nunca antes ouvira alguém falar com tanta honestidade sobre uma vida cheia de sacrifícios. Mais tarde, enquanto ajudava a recolher os pratos, foi surpreendido por Ana, que também havia sido convidada por Margarida. Ela usava um vestido floral simples e parecia perfeitamente à vontade no ambiente. "Lucas, não esperava te ver aqui", disse ela, sorrindo. "Dona Margarida me convidou." "E você?" "Ela me trata como uma filha. Sempre me convida para esses momentos." A conversa com Ana foi leve, mas significativa. Pela primeira vez, Lucas sentiu que estava começando a conhecê-la, de verdade. Ana contou sobre sua infância difícil e como trabalhava duro para sustentar a mãe doente. Cada palavra dela era um lembrete de que as pessoas ao seu redor carregavam fardos que ele nunca imaginara. A reflexão. Naquela noite, voltando para casa, Lucas não conseguia tirar o churrasco da cabeça. O contraste entre a simplicidade daquela família e o mundo de luxo e excessos que ele sempre conhecera era chocante. Ele pensava em como tantas pessoas na sua empresa viviam vidas assim, cheias de esforço e sacrifício, enquanto ele, como dono, raramente lhes dava atenção. A visão de Dona Margarida sorrindo enquanto oferecia o melhor que tinha, e das crianças rindo ao redor da churrasqueira improvisada, era algo que ele jamais esqueceria. "Eu preciso fazer mais por essas pessoas", pensou Lucas. Pela primeira vez, o peso de sua posição como líder o atingiu de verdade. Ele não queria apenas encontrar amor. Queria entender e valorizar as pessoas que faziam sua empresa funcionar. Mas enquanto se aproximava das pessoas, ele também sabia que seu segredo estava se tornando cada vez mais difícil de guardar. Depois do churrasco, Lucas Montenegro sentia-se transformado. Cada conversa que tivera naquela tarde deixara uma marca em sua consciência. As histórias de sacrifício e resiliência dos colegas de trabalho, antes invisíveis para ele, começaram a moldar sua percepção do mundo real. Na segunda-feira, ao voltar para o prédio da Montenegro Corp como Lucas Silva, o ambiente parecia diferente. As pessoas que antes ele via apenas como números agora tinham nomes, sonhos e histórias que mereciam ser ouvidas. Lucas decidiu se abrir mais para os colegas, para entender ainda mais suas vidas e desafios. O sonho de Dona Margarida. Durante a pausa para o almoço, Dona Margarida puxou Lucas para uma mesa no refeitório dos funcionários. Enquanto ela dividia um sanduíche simples com ele, começou a falar de algo que vinha guardando no coração. "Lucas, você lembra aquele churrasco? Foi especial ter você lá, sabia? Eu gosto de momentos assim, mas às vezes fico pensando, será que um dia eu vou ter a minha casa, sabe?" Lucas ficou em silêncio por um momento, permitindo que ela continuasse. "Eu pago aluguel há mais de 20 anos.
Todo mês, metade do meu salário vai embora só nisso. Já pensei em tentar um financiamento, mas com a minha idade e o tanto de contas que tenho é complicado. Meu sonho mesmo é ter um cantinho que seja meu. A voz dela tremeu no final da frase. E Lucas percebeu que aquele não era apenas um desejo passageiro, mas uma aspiração que sustentava Margarida ao longo de sua vida dura. Ele sentiu o peso da desigualdade. Para ele, casas eram números em sua planilha de investimentos, propriedades que comprava e vendia sem hesitar. Para Margarida, uma casa representava estabilidade, dignidade e um futuro mais tranquilo. Eu torço para que você consiga isso, dona Margarida. De verdade. Ela sorriu, tocando levemente no braço dele. Obrigada, menino. Às vezes, só de ter alguém ouvindo já ajuda. Ana e seu sonho de crescer. Mais tarde, Lucas encontrou Ana na copa, preparando um café. Era raro encontrar, lá sozinha. Então ele aproveitou a oportunidade. Ana, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que foi? O que você sonha em fazer, sabe, na vida? Tem algo que você quer muito alcançar? Ana pareceu surpresa pela pergunta, mas seu olhar ficou distante, como se estivesse buscando as palavras certas. Bem, eu sempre sonhei em crescer aqui na empresa. Fiz faculdade de administração, sabe? Me formei com muito sacrifício, trabalhando de dia e estudando à noite. Mas parece que ninguém nota. Lucas franziu o senho. Como assim? Eu já tentei algumas vezes me candidatar a vagas internas para cargos melhores, mas nunca sou selecionada. Acho que é porque não conheço ninguém importante aqui. Essa empresa é enorme. E às vezes parece que você precisa de mais do que qualificação para ser notado. Ela soltou uma risada sem humor, mas seus olhos revelavam a frustração por trás das palavras. Meu sonho é mostrar que eu sou capaz, que posso liderar um time, fazer a diferença. Mas, por enquanto, só consigo trabalhar no que aparece. Lucas sentiu uma pontada de culpa. Ele era o dono que Ana acreditava nunca ter notado seu potencial. Enquanto ela falava, ele percebia como os processos internos de sua empresa falhavam em valorizar pessoas como ela. Não desista, Ana. Você tem talento e tenho certeza de que, cedo ou tarde, alguém vai notar. Obrigada, Lucas. Às vezes, ouvir isso é tudo que a gente precisa. Um novo olhar sobre o cotidiano. Nos dias que se seguiram, as conversas com Margarida e Ana continuavam ecoando na mente de Lucas. Ele começou a prestar mais atenção aos pequenos detalhes do cotidiano dos funcionários. Via Margarida correndo para pegar o ônibus depois do turno, com sacolas cheias de comida para casa. Observava Ana fazendo o melhor em seu trabalho, mesmo sem reconhecimento. Essas imagens o assombravam quando voltava para o apartamento simples que alugara. Sua mansão, com seus quartos vazios e excessos desnecessários, parecia cada vez mais um símbolo de tudo que ele queria mudar em sua vida. Pequenos gestos, grandes impactos. Lucas começou a agir de maneira discreta para ajudar onde podia, sem comprometer seu disfarce. Em um momento, ouviu Margarida comentar com outros colegas sobre uma infiltração na casa alugada, algo que o proprietário não estava disposto a consertar. Lucas usou parte de sua própria renda como faxineiro para comprar os materiais necessários e, no dia seguinte, deixou-os na porta da casa dela sem nenhuma explicação. Não sei quem foi, mas só posso agradecer. Margarida comentou na copa, com os olhos brilhando. Enquanto isso, Lucas fazia questão de encorajar Ana. Ele elogiava seu trabalho, fazia perguntas sobre suas ideias para melhorar processos e ouvia atentamente suas respostas. Cada conversa mostrava mais o quanto ela era inteligente e comprometida. Reflexões sobre mudança. Uma noite, sozinho no pequeno apartamento, Lucas abriu um caderno e começou a escrever os nomes e histórias das pessoas que conhecera. Margarida, Ana, Adalberto, os outros faxineiros. Cada um tinha algo especial a oferecer, algo que, como chefe, ele jamais teria notado de seu escritório no 40º andar. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria revelar sua verdadeira identidade. Mas, antes disso, queria usar sua posição para mudar as coisas de dentro. Lucas também estava cada vez mais envolvido emocionalmente com Ana.
Ele admirava sua força, sua inteligência e o brilho que tinha ao falar de seus sonhos. Mas a ideia de desmascarar-se o aterrorizava. E se ela nunca o perdoasse por esconder a verdade? Lucas Montenegro, o bilionário, começava a entender o verdadeiro peso do que era ser Lucas Silva, o faxineiro. Enquanto Lucas continuava imerso em sua vida como faxineiro, um novo problema surgiu. Um que ele jamais imaginara encontrar dentro de sua própria empresa. Era algo que até então passava despercebido por ele em sua posição como dono: a corrupção e os abusos de poder que ocorriam nos bastidores. Os rumores. Entre os faxineiros, começou a circular um rumor sobre o diretor de um dos departamentos da empresa, Alberto Farias. Ele era conhecido por sua postura arrogante e pelo comportamento dúbio, especialmente com as mulheres da equipe. Sabe o que dizem por aí, Lucas? Comentou uma colega de limpeza, baixando a voz enquanto esfregava o chão ao lado dele. O diretor Alberto sempre dá os melhores cargos para quem faz o que ele quer, e nem sempre é trabalho. Lucas franziu o senho, mas decidiu não demonstrar a indignação que começava a ferver dentro dele. Como assim? Você tem certeza disso? Perguntou, tentando parecer curioso, mas não incrédulo. Tenho, sim. Já vi muita gente boa indo embora porque não quis jogar o jogo dele. É nojento. O almoço de Ana. Poucos dias depois, durante sua pausa para o almoço, Lucas foi ao refeitório e encontrou Ana sentada sozinha em um canto. Sua postura estava diferente. Ela sempre fora animada e confiante, mas agora parecia quebrada. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado, e ela cutucava a comida no prato sem vontade. Ele se aproximou com cuidado e sentou-se ao lado dela. Ana, tá tudo bem? Você não parece muito você mesma hoje. Ela hesitou, olhando para o lado como se quisesse evitar o assunto. Mas Lucas esperou pacientemente, e sua presença parecia oferecer um tipo de conforto que ela precisava. Após um longo suspiro, ela começou a falar, a voz baixa e carregada de tristeza. Hoje de manhã eu fui chamada pelo diretor Alberto. Ele disse que estava impressionado com meu trabalho, que via potencial em mim. Lucas sentiu um leve alívio ao ouvir isso, mas logo percebeu que havia algo errado. O tom dela mudou e os olhos começaram a brilhar com lágrimas. Ele disse que poderia me oferecer uma posição melhor, algo no administrativo. Mas Ana engasgou, como se as palavras fossem difíceis demais para sair. Ele disse que queria algo em troca. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, com a voz mais calma do que seu coração permitia. Ela finalmente olhou para ele com uma mistura de vergonha e indignação. Ele queria que eu saísse com ele. Em troca da vaga. Lucas sentiu o sangue ferver. Suas mãos se fecharam em punhos sob a mesa. E o que você fez? Eu disse que não, claro. Ana respondeu, a voz subindo, cheia de raiva. E sabe o que ele fez? Ele riu. Disse que eu era ingênua, que ninguém sobe na empresa só por mérito. Depois disse que se eu não aceitasse, meus dias aqui estavam contados. Ela soltou um riso amargo, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Eu me sinto tão humilhada, Lucas. Eu só queria uma chance, sabe? Só queria crescer pelo meu esforço. Lucas a ouviu em silêncio, lutando para conter a fúria que crescia dentro dele. Ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo em sua empresa, no lugar que ele construiu com tanto trabalho e orgulho. O plano? Naquela noite, deitado no colchão simples de seu apartamento alugado, Lucas mal conseguiu dormir. A cena de Ana chorando no refeitório não saía de sua cabeça. A raiva que sentia por Alberto era imensa, mas também havia um sentimento de culpa. Ele era o dono da empresa, e essa corrupção havia prosperado sob sua liderança, mesmo que ele não soubesse. Eu preciso fazer algo, pensou. Mas como posso agir sem revelar quem eu sou? Lucas decidiu que precisava de provas. Antes de qualquer confronto, ele queria ter certeza de que Alberto seria exposto pelo que fez e pelo que provavelmente havia feito com outras pessoas também. Ele começou a planejar maneiras de documentar os abusos do diretor, confiança e apoio. No dia seguinte, Lucas procurou Ana na hora do almoço novamente.
Ela estava um pouco mais composta, mas ainda evitava contato visual. Ele sentou-se ao lado dela e falou em um tom baixo e encorajador. Ana, eu sinto muito pelo que aconteceu. Mas você não pode deixar esse cara destruir seus sonhos. O que mais eu posso fazer, Lucas? Denunciar? E para quem? Todo mundo sabe que ele é intocável. Talvez ele não seja tão intocável quanto pensa, respondeu Lucas, com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Confie em mim. Só quero que você não desista. Ela olhou para ele, avaliando sua sinceridade, e depois assentiu, embora parecesse relutante. Obrigada. De verdade. Eu não sei porquê, mas me sinto mais forte quando falo com você. Lucas sabia que precisava ser cuidadoso. Ele queria ajudar Ana e acabar com o reinado de terror de Alberto, mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Sua identidade, sua missão e os sentimentos que estava desenvolvendo por Ana estavam em jogo. Enquanto voltava ao trabalho, uma coisa estava clara para Lucas. Ele faria o que fosse necessário para garantir que a verdade viesse à tona. O vínculo entre Lucas e Ana continuava a se fortalecer. Apesar de tudo o que havia acontecido, os dois encontraram conforto na companhia um do outro. Ana começava a ver em Lucas algo que nunca vira em mais ninguém. Honestidade, respeito e uma simplicidade que era cada vez mais rara naquele ambiente corporativo. Para ela, Lucas era mais do que um amigo. Ele era um porto seguro. Alguém que a ouvia, que acreditava nela e que, de alguma forma, fazia os dias difíceis parecerem mais leves. Para Lucas, a situação era ainda mais intensa. Ele estava completamente apaixonado por Ana. A força dela, sua inteligência e a maneira como enfrentava as adversidades com coragem o faziam admirá-la cada vez mais. No entanto, ele sabia que precisava ser cauteloso. Não podia se declarar antes de ter certeza de que seus sentimentos eram correspondidos. Mais ainda, temia que a revelação de sua verdadeira identidade colocasse tudo a perder. Os sinais de Ana, por sua vez, começava a perceber que seus sentimentos por Lucas iam além da amizade. Ela gostava da forma como ele a fazia rir, mesmo nos dias mais difíceis. Gostava do jeito que ele a ouvia com atenção, sem julgamentos. E, acima de tudo, admirava a maneira como ele sempre a tratava com respeito. Algo que era tão raro no ambiente corporativo dominado por egos e interesses. Ainda assim, Ana tinha medo de admitir para si mesma que estava se apaixonando. Depois do incidente com o diretor Alberto, ela sentia que precisava manter o foco em seus objetivos profissionais. Além disso, Lucas era um faxineiro. E ela sabia como as pessoas ao seu redor poderiam julgá-la por estar interessada em alguém de uma posição mais humilde. Mas os sentimentos de Ana começaram a se manifestar em pequenos gestos. Ela procurava por Lucas no refeitório. Esperava que ele estivesse por perto durante os intervalos e se sentia à vontade para compartilhar com ele coisas que nunca havia contado a ninguém. Dona Margarida. Observa. Dona Margarida, com sua sabedoria de anos, não demorou a perceber o que estava acontecendo entre os dois. Sempre observadora, ela notava os olhares que Ana lançava para Lucas quando achava que ninguém estava vendo. Notava também como Lucas parecia sempre encontrar desculpas para estar perto de Ana, mesmo que fosse só para conversar sobre assuntos triviais. Um dia, durante a pausa para o café, Dona Margarida se aproximou de Lucas com um sorriso malicioso. Sabe, menino Lucas, eu acho que a moça Ana tá gostando de você. Lucas engasgou com um café e olhou para Dona Margarida com uma expressão de puro espanto. O quê? Não, imagina, Dona Margarida. A Ana gostar de mim? Ela riu e balançou a cabeça. Você acha que eu não sei das coisas? Já vivi muito, meu filho. Eu vejo como ela olha para você. E não é só amizade, não. Lucas ficou em silêncio, processando as palavras dela. O coração dele disparou com a possibilidade de que Ana pudesse realmente sentir o mesmo que ele. Mas, e se não for verdade? E se eu estiver interpretando errado? Perguntou ele, tentando conter a ansiedade. Dona Margarida deu um tapinha no ombro dele. Você nunca vai saber se não tentar, menino. Mas vou te dizer uma coisa. A Ana é uma moça especial. Se você gosta mesmo dela, trate de não perder a chance. Um momento de dúvida.
Apesar das palavras de encorajamento de Dona Margarida, Lucas ainda hesitava. Ele sabia que seus sentimentos por Ana eram genuínos, mas também sabia que estava vivendo uma mentira. Como ela reagiria quando descobrisse que ele era, na verdade, o dono da empresa? E se ela achasse que ele estava apenas brincando com seus sentimentos? Lucas começou a se perguntar se deveria revelar sua identidade antes de se declarar. Mas e se isso mudasse a forma como Ana o via? Ele não queria que ela o amasse por causa de sua fortuna ou posição, mas sim por quem ele era de verdade. Um jantar especial. Poucos dias depois, Lucas decidiu criar uma oportunidade para estar mais perto de Ana e talvez entender melhor seus sentimentos. Durante a pausa no trabalho, ele sugeriu: Ana, o que você acha de sairmos para jantar um dia desses? Só nós dois. Ela ficou surpresa com o convite, mas sorriu. Jantar? Com você? Sim, com um amigo, respondeu Lucas, tentando esconder a ansiedade. Acho que a gente merece uma noite tranquila, longe do trabalho. Ana hesitou por um momento, mas depois assentiu. Tudo bem, Lucas. Vai ser bom. Lucas passou o resto do dia planejando o encontro. Ele queria que fosse algo simples, que refletisse quem ele era naquele momento. Apenas Lucas Silva, o faxineiro. Ele escolheu um restaurante aconchegante e acessível, longe do luxo e dos excessos que ele costumava frequentar, como Lucas Montenegro. Um clima de romance. No dia do jantar, Ana parecia diferente. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam de uma maneira que Lucas nunca tinha visto antes. Enquanto conversavam sobre seus sonhos, medos e esperanças, ambos sentiam que algo especial estava acontecendo entre eles. Ana se abriu ainda mais, contando sobre sua infância difícil e os sacrifícios que fez para concluir a faculdade. Lucas ouviu com atenção, encantado pela força e determinação dela. Ele, por sua vez, compartilhou histórias de sua vida humilde, sempre tomando cuidado para não revelar sua verdadeira identidade. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ana olhou para Lucas e disse: Você é diferente, sabia? Diferente como? Perguntou ele, curioso. Você é honesto, respeitoso. Nunca tenta tirar vantagem de ninguém. É raro encontrar alguém assim. Lucas sentiu o coração aquecer. E você é incrível, Ana. Alguém muito especial. Os dois se despediram com um abraço demorado, e Lucas sabia que estava ainda mais apaixonado por ela. Mas a dúvida continuava a assombrá-lo. Deveria contar a verdade antes de dar o próximo passo? Os dias seguintes foram marcados por uma crescente ansiedade para ambos. Ana, embora parecesse calma por fora, estava cada vez mais tomada por uma mistura de excitação e insegurança. Algo dentro dela sabia que o que ela estava sentindo por Lucas era mais do que amizade, mas ela não conseguia se livrar do medo. Medo de ser rejeitada, medo de que ele apenas a visse como uma amiga e que a conexão que eles compartilhavam fosse mera amizade. Isso a consumia de forma silenciosa, embora ela tentasse não demonstrar. Foi então que, em uma tarde tranquila durante o intervalo para o café, Ana decidiu contar tudo a Dona Margarida. A mulher sabia que havia algo acontecendo entre os dois e sempre estava ao lado de Ana, oferecendo palavras de apoio e conforto. Ana, com o coração apertado, sentou-se ao lado de Dona Margarida na pequena sala de descanso da empresa. Dona Margarida, eu preciso contar uma coisa para a senhora, disse Ana, com a voz vacilante. Eu acho que estou gostando do Lucas. Dona Margarida virou-se para ela, seus olhos brilhando com a sabedoria de uma vida inteira. E o que tem isso, minha filha? Eu já percebi faz tempo. O que você está esperando? Ana suspirou profundamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. O problema é que eu tenho medo. Tenho medo de que ele só me veja como uma amiga. Ele me trata com tanto carinho. Mas será que ele me vê de verdade? Será que ele sente o mesmo por mim? Dona Margarida sorriu com ternura, colocando uma mão no ombro de Ana. Ah, minha filha, quando a gente gosta de alguém, a gente tem que ser corajosa. E você merece ser feliz, viu? Se você não tentar, vai ficar para sempre na dúvida. E posso te garantir uma coisa.
O Lucas é um bom menino, ele gosta de você. O que ele sente por você não é amizade, pode confiar. Ana engoliu a seco, sentindo uma mistura de alívio e medo. Mas as palavras de Dona Margarida lhe deram forças. Ela sabia que não poderia passar a vida inteira com medo de dar o próximo passo. A alegria de Lucas. Do outro lado da empresa, Lucas também estava passando por uma luta interna. Ele sabia que estava apaixonado por Ana. Cada conversa, cada olhar, cada momento que passavam juntos fortalecia seus sentimentos. Mas ele ainda não tinha coragem de dar o próximo passo. Seu medo era o mesmo que o dela, o medo da rejeição, o medo de que a sua revelação fizesse tudo desmoronar. Ele queria mais, mas não sabia como proceder sem arriscar perder tudo o que já havia conquistado com ela. Foi então que, numa manhã chuvosa de terça-feira, Lucas encontrou Dona Margarida no corredor. Ela estava com um sorriso no rosto, como se soubesse de algo que ele ainda não sabia. Lucas, eu tenho uma coisa para te contar, disse ela, com um brilho travesso nos olhos. Ana, ela gosta de você. Lucas sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ele olhou para Dona Margarida, incrédulo. O quê? Como assim? Ela deu um tapinha carinhoso no braço dele. Isso mesmo. Ela tem medo de que você só a veja como amiga, mas eu vi como ela olha para você. E posso te garantir que o que ela sente é verdadeiro. Então, menino, não deixa ela esperando, viu? O coração de Lucas parecia querer saltar para fora do peito. Ele estava surpreso, mas ao mesmo tempo, uma onda de felicidade tomou conta dele. Era tudo o que ele queria ouvir, mas também sabia que precisava agir logo, antes que ela fosse embora e ele perdesse a chance. O pedido de namoro. No almoço da empresa, Lucas decidiu que era o momento certo para ser corajoso. O refeitório estava cheio, mas ele só conseguia focar em Ana. Ela estava com seus amigos de sempre, rindo e conversando. Mas Lucas notou que, quando ela olhou para ele, havia uma ternura em seu olhar que ele nunca tinha visto antes. Aquelas pequenas trocas de olhares, aquelas palavras sussurradas, indicavam que talvez fosse a hora de dar o próximo passo. Ele levantou-se de repente, tomando coragem. Caminhou até onde Ana estava e, sem aviso, a puxou suavemente para o lado, para uma área mais isolada do refeitório. Seus corações batiam forte, e Lucas sentiu o nervosismo tomar conta dele, mas também uma sensação de paz. Era agora ou nunca. Ana, Lucas começou, a voz um pouco rouca. Eu não aguento mais ficar nesse jogo. Eu preciso te contar o que estou sentindo. Ela olhou para ele com um leve sorriso, mas a ansiedade em seus olhos era visível. O que aconteceu, Lucas? Está tudo bem? Ele sorriu nervosamente, tentando se acalmar, mas a verdade estava prestes a sair. Ana, eu não posso mais esconder o que eu sinto. Eu gosto de você. Muito. Não como amigo, mas como algo mais. Eu sou apaixonado por você. Ana ficou em silêncio por um momento, os olhos arregalados de surpresa. As palavras de Lucas eram um alívio e um medo ao mesmo tempo. Ela estava esperando por isso, mas nunca imaginou que seria naquele momento, naquele lugar. Com lágrimas nos olhos, Ana tomou a mão dele, sem palavras, apenas uma expressão de pura emoção. Lucas, eu também gosto de você. Eu sempre gostei, mas não sabia se você me via como amiga. Eu não sabia. Nesse momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O que antes parecia impossível agora estava acontecendo. Eles estavam finalmente juntos, e o amor deles florescia de uma maneira simples, mas intensa. A reação de Alberto, no entanto, como sempre acontece nas histórias de amor, a felicidade de Ana e Lucas foi breve. No dia seguinte, sem motivo aparente, eles foram chamados para a sala de Alberto, o diretor. Ele os recebeu com uma expressão impassível, os olhos frios e calculistas. Ana, Lucas, estou desapontado com ambos. Parece que vocês têm algo em comum, mas a conduta de vocês não condiz com os valores da nossa empresa. Eles olharam um para o outro, confusos. Do que o senhor está falando? Perguntou Ana, a voz trêmula. Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento aqui. Vocês dois têm que sair da empresa agora. O choque foi total.
Sem uma razão clara, sem um motivo convincente, Alberto os estava mandando embora. Lucas sentiu a raiva ferver em seu peito, mas sabia que não podia fazer nada. Ele tentou argumentar, mas não havia chance. "Estamos sendo demitidos?" perguntou Lucas, com a voz controlada, embora as mãos estivessem tremendo. "Sim, estão. Não quero mais ver vocês aqui." O mundo desabou sobre eles. O que parecia ser uma vitória, o momento mais feliz de suas vidas, rapidamente se transformou em uma reviravolta brutal. Sem explicações, sem mais nem menos, eles foram despedidos. E a razão por trás disso ainda estava por vir. Após a inesperada demissão, Lucas e Ana saíram da sala de Alberto, com os corações partidos, mas um sentimento de injustiça crescendo em seus peitos. A cada passo que davam pelo corredor da empresa, os olhares curiosos e os sussurros nas mesas de trabalho pareciam querer engolir a todos. Ana sentia a humilhação de ser afastada sem explicação e a angústia de não saber o que mais estava por trás daquele ato impensado de Alberto. Lucas, por outro lado, não estava pronto para desistir. Ele sabia que não podia deixar aquilo passar em branco. Não poderia permitir que ele e Ana saíssem daquela forma da empresa sem lutar pelo que era certo. O que acontecia ali estava além de uma simples injustiça. Algo muito mais sombrio estava sendo escondido, e ele estava determinado a expô-lo. O plano de Lucas. Naquela noite, Lucas não dormiu. Sua mente estava a 1000 por hora, criando um plano que exigia coragem, mas também astúcia. Ele sabia que para mudar aquele cenário, precisaria jogar com as cartas certas. Decidiu que faria algo grandioso, algo que deixaria todos sem palavras. Lucas então planejou um evento, uma grande festa com todos os diretores e colaboradores da empresa. Algo que normalmente ocorreria para marcar algum tipo de conquista, mas ele queria usar essa oportunidade para se revelar. Ele tinha uma carta na manga, algo que ninguém imaginava, uma surpresa que mudaria a perspectiva de todos ali. E mais importante, ele sabia que precisava convidar Ana para esse evento, sem revelar o que ele estava prestes a fazer. Ela deveria ir sem saber quem ele era, sem qualquer pista do grande segredo que ele guardava. Na manhã seguinte, Lucas entrou em contato com a sua equipe e organizou tudo com a maior discrição. A festa estava marcada para a noite seguinte e todos os funcionários seriam convidados, mas especialmente os diretores. Ele não se esqueceu de Dona Margarida, que sempre esteve ao seu lado durante esse tempo. Ela foi uma das primeiras a ser convidada para o evento, junto com todos os seus amigos da faxina. A expectativa de Ana, ainda com o coração partido pela demissão repentina e sem explicação, foi chamada pela secretária da empresa, como os outros funcionários, para um evento importante, a ser realizado à noite. Ela não sabia do que se tratava, mas não hesitou em aceitar o convite. Embora ainda estivesse se recuperando do que aconteceu, sentia que precisava de respostas e não queria faltar a algo que poderia ser uma oportunidade de retomar sua dignidade ou, ao menos, esclarecer a situação com Alberto. Ela se perguntou se Lucas estaria lá. Eles haviam se aproximado tanto durante as últimas semanas e ela estava ansiosa para vê-lo novamente, mas também temia que ele estivesse distante, desconfortável com tudo o que acontecera. À medida que a noite se aproximava, uma sensação de nervosismo e expectativa tomava conta de Ana. Ela se arrumou com mais cuidado do que o normal. Talvez porque quisesse impressionar alguém. Talvez por conta da própria inquietação que sentia diante do convite misterioso. Quando ela chegou ao local da festa, não imaginava o que estava por vir. A grande revelação. O salão estava iluminado de forma impressionante, com luzes suaves que davam um tom elegante e misterioso ao ambiente. Todos os diretores estavam lá, em trajes formais, conversando em pequenos grupos. Quando Ana entrou, foi surpreendida pela quantidade de gente, mas sua atenção foi imediatamente capturada pelo fato de que Lucas não estava como sempre. Ele estava elegante, com um terno caro que parecia tirado de uma revista de moda, e sua postura era completamente diferente. Ele se destacava de todos os outros, mas ainda assim
Ela não conseguia entender o que aquilo significava. A sensação de algo fora do lugar era palpável. Ana ficou parada na entrada, observando, até que Lucas se aproximou dela. Ele estava mais confiante, mas seus olhos ainda demonstravam uma mistura de ansiedade e determinação. Ana, estou feliz que você tenha vindo, disse ele com um sorriso sincero, mas sem poder esconder a tensão. Claro, Lucas. Mas Ana começou, mas não conseguiu terminar a frase, sem saber como explicar a confusão que se... Lucas, com um gesto sutil, a conduziu até o centro do salão, onde todos estavam reunidos. Ele pediu a atenção de todos, e o ambiente silencioso logo se preencheu de olhares curiosos. Eu chamei todos vocês aqui por uma razão muito especial, começou Lucas, sua voz ecoando pelo salão. O que aconteceu ontem foi apenas a ponta do iceberg. Todos pensam que sabem o que está acontecendo dentro da empresa, mas a verdade é que vocês estão sendo manipulados. Muitos de vocês aqui não sabem, mas eu sou Lucas Montenegro, o verdadeiro dono dessa companhia. Ana ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram e sua respiração se acelerou. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. O quê? Ela pensou. Como isso pode ser possível? A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém parecia acreditar no que estava ouvindo. Alguns diretores trocaram olhares incrédulos, enquanto outros estavam simplesmente sem palavras. Lucas olhou diretamente para Alberto, que estava até aquele momento com um sorriso presunçoso no... Eu sei o que vocês estão pensando, continuou Lucas, com firmeza. Muitos de vocês acham que o dinheiro define, mas eu descobri que o que realmente importa são as pessoas, as que realmente trabalham duro. As que vivem na pele a luta diária para manter a empresa funcionando. Ana, Dona Margarida, os meus amigos da faxina, todos vocês têm mais valor do que qualquer um aqui. Ele fez uma pausa, e a sala estava em total silêncio. E agora, Alberto, eu quero expor a verdadeira face dessa... Os olhos de Alberto se estreitaram, e seu rosto se contorceu de raiva. Ele tentou disfarçar, mas não havia mais como negar. Lucas fez um gesto para um vídeo começar a rodar na tela de projeto. Era uma gravação feita por uma câmera secreta que ele havia colocado no escritório de... A tela mostrou o diretor em uma série de conversas imorais e ofertas de cargos em troca de favores vergonhosos e, em alguns casos, até chantagem. A sala explodiu em murmúrios de choque e indignação. Alberto estava completamente exposto, sem escapatória. Lucas olhou para ele, agora com uma expressão implacável. Eu sei o que você fez, Alberto. E agora todos aqui sabem também. Você está despedido. Você não faz mais parte dessa empresa. E para sua informação, todos os seus privilégios estão acabando. A reação foi imediata. Alberto tentou protestar, mas ninguém o ouviu. Ele saiu de cabeça baixa, humilhado diante de Ana. Sem palavras. Ana olhava tudo atônita. As palavras de Lucas, sua revelação, tudo aquilo parecia um filme que ela não podia entender. Ela mal conseguia processar o que aconteceu. O homem que ela pensava ser apenas um humilde faxineiro, aquele que ela acreditava conhecer de uma maneira tão simples, agora se revelava como o bilionário dono de toda a... As peças começaram a se encaixar, mas a confusão de sentimentos a consumiu. Lucas, isso é real? Ela perguntou. Sua voz trêmula e cheia de dúvida. Ele olhou para ela com um sorriso sincero, tentando transparecer calma. Mas seu coração batia. Sim, Ana. Eu não sou mais o homem de ontem. Eu não sou mais o faxineiro que você conheceu. Eu sou Lucas Montenegro. E o que eu mais quero agora é que você me veja pelo que sou de verdade. Não pela minha posição, nem pelo meu dinheiro, mas por quem eu sou como pessoa. Eu me apaixonei por... Ana ficou sem palavras, completamente atordoada. E por um longo momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Ela estava em choque, mas no fundo, algo dentro dela sabia que tudo aquilo não era uma mentira. E talvez, apenas talvez, o amor deles pudesse sobreviver a essa tempestade. A festa estava terminada, mas as palavras de Lucas ecoavam na mente de Ana. E uma avalanche de emoções tomava conta. O homem que ela pensou conhecer de uma maneira simples e honesta, o humilde faxineiro que sempre parecia ter um coração puro, agora se revelava como o bilionário herdeiro de um império empresarial. A revelação mexeu profundamente com seus sentimentos.
e ela precisava de um tempo para processar tudo o que acabara de Ana sentia uma mistura de confusão e raiva. Como ele pôde esconder quem era durante todo esse tempo? O que ele esperava ao fazer? Ela estava disposta a perdoá-lo, mas precisava saber se ele estava genuinamente arrependido, ou se aquilo tudo não passava de um jogo de... Enquanto seus olhos se fixavam em Lucas, ele parecia esperar sua resposta com um olhar ansioso e vulnerável, como nunca o vira antes. Ele estava ali, aberto e sincero, disposto a pagar o preço da verdade para reconquistar seu coração. Lucas, Ana começou a falar, mas não sabia por onde começar. Sua mente estava um turbilhão, mas seu coração de alguma forma já sabia o que... Eu preciso entender. Por que você fez isso? Por que se disfarçou de faxineiro? Por que não me contou a verdade antes? Lucas suspirou, e seus olhos refletiam o peso da situação. Ele havia esperado por esse momento e agora, sentindo a pressão da confissão, não queria mais esconder nada. Ana, quando entrei na sua vida, eu não queria que você me visse como um bilionário. Queria que me visse como uma pessoa, como um ser humano comum, alguém que sente as mesmas coisas que todos vocês. Eu estava cansado de ser tratado apenas como o dono, de ser visto apenas como um valor financeiro. Eu queria saber quem realmente me amaria pelo que sou, sem me julgar pelo meu dinheiro ou pelo meu... E você foi a única que me tratou como alguém normal, com respeito e honestidade. Eu me apaixonei por você. E foi por isso que eu fiz tudo. Ana ficou em silêncio por um instante, absorvendo suas palavras. O amor estava ali, na sua frente, e ela sabia que a honestidade de Lucas era verdade. Ela havia visto o quanto ele sofreu durante aquele tempo, o quanto se dedicou ao trabalho, e o quanto ele valorizava as pessoas ao seu... Ela sentiu uma onda de carinho por ele, um amor que já estava presente em seu coração, mas que agora se tornava ainda mais... Eu também me apaixonei por você, Lucas disse Ana, com lágrimas nos olhos. E eu te perdoo, mas eu precisava entender o porquê de tudo. Agora eu entendo que você fez isso por amor, e isso significa o mundo para mim. Eu te amo, Lu. Ele sorriu, e aquele sorriso era a resposta que ele esperava. Sem dizer mais nada, ele a abraçou, e a sensação de felicidade tomou conta de Ana. Eles sabiam que o futuro seria incerto, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E naquele momento, tudo parecia perfeito. A nova vida de Dona Margarida. Nos dias seguintes, Lucas fez algo que surpreendeu a todos na empresa, principalmente a Dona Margarida. Ele sabia o quanto ela era dedicada ao trabalho, e como muitas vezes se sacrificava para sustentar sua família. Como forma de reconhecimento, Lucas a chamou para sua sala e lhe fez uma proposta que a deixou sem palavras. Dona Margarida, eu quero que você seja promovida para encarregada da limpeza. Você tem demonstrado uma dedicação incrível e sempre foi uma pessoa honesta e eu acredito que você merece isso, e mais do que isso, eu quero que você tenha o respeito que sempre teve, mas que muitas vezes foi ignorado. Dona Margarida, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu acreditar no que estava. Ela sabia que Lucas era uma boa pessoa, mas isso era um gesto de pura generosidade, algo que ela jamais esperava. Mas Lucas, eu não sei o que dizer. Nunca pensei que algo assim fosse acontecer. Não precisa dizer nada, Dona Margarida. Eu só quero que saiba que você merece muito mais do que o que a vida lhe deu. E para além disso, quero que saiba que vou te ajudar de todas as formas possíveis. E não parou por aí. Lucas, em um gesto que tocou profundamente o coração de Dona Margarida, a surpreendeu ainda mais. Ele comprou uma casa completamente imobiliada, em um bairro tranquilo e com tudo o que ela sempre sonhou. Dona Margarida nunca poderia imaginar que em tão pouco tempo, sua vida tomaria uma reviravolta tão maravilhosa. Ela, que lutava todos os dias para sustentar sua família, agora poderia viver com dignidade, em um lar que ela sempre quis. Eu não sei como agradecer, Lucas, ela disse, com as mãos tremendo enquanto tocava a chave da sua nova casa. Isso é um... Lucas sorriu e a abraçou, como se estivesse abraçando sua própria mãe. Ele sabia que Dona Margarida era parte importante de sua jornada e que ela merecia todo aquele reconhecimento. A transformação de toda a empresa
Com o tempo, a empresa começou a passar por uma transformação radical. Lucas não apenas melhorou a vida de Ana, de Dona Margarida e dos outros funcionários, mas também usou sua posição para corrigir as injustiças que haviam sido cometidas ao longo dos anos. Ele implementou programas de bem-estar para os colaboradores, aumentou os salários dos trabalhadores mais humildes e proporcionou treinamento para que todos pudessem crescer profissionalmente. Cada gesto de Lucas refletia sua verdadeira intenção: criar um ambiente de trabalho onde as pessoas fossem tratadas com respeito, independentemente de sua posição. A empresa, que antes era uma máquina fria e impessoal, agora era um lugar onde o amor, o respeito e a honestidade reinavam. E no centro de tudo isso estava Ana, que finalmente se viu reconhecida pelo seu trabalho árduo. Ela não só cresceu profissionalmente, mas também encontrou o amor da sua vida, alguém que havia além de um cargo ou posição. O casamento. O tempo passou, e pouco a pouco Lucas e Ana se tornaram inseparáveis. O amor deles floresceu em um relacionamento forte e verdadeiro, baseado na confiança, na honestidade e no respeito mútuo. Não demorou muito para que Lucas pedisse Ana em casamento, em um momento simples, mas inesquecível. Ana, você me fez enxergar a vida de uma forma diferente. Você me ensinou a ver o valor das pessoas, a importância da sinceridade e do amor verdadeiro. Eu nunca pensei que fosse encontrar alguém como você. E hoje, eu sei que você é a mulher com quem eu quero passar o resto da minha vida. Vai casar comigo? Ana, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto, disse: Sim, Lucas, eu aceito. Eu te amo. O casamento foi um evento lindo, cheio de emoção, com todos os seus amigos e familiares presentes. Dona Margarida, que agora era encarregada da limpeza, foi uma das convidadas de honra e estava ao lado de Lucas e Ana em um dos momentos mais felizes de suas vidas. Ela assistia com orgulho, sabendo que, de alguma forma, tinha sido uma peça fundamental nesse lindo final de história. E assim, com o coração cheio de alegria e gratidão, Lucas e Ana começaram uma nova vida juntos, cercados pelo amor e pelo apoio daqueles que realmente importavam. Dona Margarida, com sua nova casa, seu novo cargo e seu novo lar, sabia que, apesar das dificuldades da vida, sempre havia espaço para a felicidade. O amor de Lucas e Ana não apenas mudou a vida deles, mas também transformou toda a empresa, criando um legado de bondade, respeito e amor verdadeiro. E no final foi isso que ficou. Não o dinheiro, não a posição, mas o amor que eles compartilhavam e a verdade de suas ações. E assim, todos viveram felizes para sempre.